Abra comigo, meus irmãos e minhas irmãs, as suas Bíblias. Nós vamos ler o texto bíblico de Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler todo o capítulo, do verso 1 até o verso 36. Romanos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 36. Você pode acompanhar através da sua Bíblia física, da sua Bíblia digital, através da projeção, ou apenas ouvir atentamente o texto bíblico. O importante é que você esteja aqui focado, prestando atenção na palavra do nosso Senhor. Romanos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 36, diz assim a palavra do nosso Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar-me a vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, você também será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um enderecimento em parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, a fim da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ó, profundidade da riqueza, tanto na sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tenha alguns instantes de oração silenciosa, meu irmão e minha irmã. Peça para que o Espírito Santo do Senhor fale com você nessa noite. Senhor Deus, estamos mais uma vez, ó Pai, falando contigo e pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que, Senhor, estejamos com os ouvidos abertos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós damos continuidade a nossa série de reflexões no livro de Romanos. E a cada domingo nós exploramos e somos confrontados pela riqueza da palavra do nosso Senhor. E eu espero que hoje não seja diferente na sua vida. Porém, antes de começarmos a nos aprofundar, de fato, no texto bíblico, eu queria começar de uma maneira diferente. Em outras oportunidades, eu já contei aos irmãos e às irmãs que antes de entrar para o seminário, eu cursei alguns anos de filosofia. Eu fazia faculdade de filosofia e acabei deixando a faculdade para ingressar no seminário. E durante a faculdade, uma faculdade que inclusive eu gostei muito, eu tive o privilégio de estudar uma disciplina chamada Filosofia Antiga. Nessa disciplina nós estudamos os primórdios da filosofia, como a filosofia surgiu na Grécia e etc. E nessa disciplina eu conheci um filósofo chamado Platão. Eu tenho certeza que vocês, ainda que possivelmente não tenham lido alguma obra dele, já ouviram falar desse nome. Platão, meus irmãos e minhas irmãs, nasceu na cidade-estado de Atenas, que hoje é a capital da Grécia, no ano de 428 a.C. e morreu no ano de 348 a.C. Platão foi discípulo de Sócrates e fundador daquilo que é chamado de academia, que é considerada a primeira universidade da história. Os principais escritos de Platão chamam-se diálogos, são os diálogos de Platão. E nesses diálogos há o desenvolvimento de muitos conceitos filosóficos de sua autoria. Mas um dos diálogos mais famosos de Platão chama-se A República, a famosa República de Platão. E nesse livro, o filósofo, ele trata principalmente sobre política. E ele desenvolve temas que são muito pertinentes a nós. Temas como justiça, educação, Estado, governo, liderança e etc. E ele trata e aborda todos esses temas a partir da sua perspectiva filosófica. Eu já adianto a vocês que meu objetivo não é explorar a República de Platão, tá bom? Inclusive não há tempo para isso, é uma obra muito extensa, uma obra muito longa que aborda diversos temas. Contudo, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma metáfora que o filósofo escreve nesse diálogo, no diálogo chamado A República.
Essa metáfora se chama alegoria ou mito da caverna. Tenho certeza que você também já deva ter ouvido este título. E na alegoria da caverna, meus irmãos e minhas irmãs, Platão fala sobre algumas pessoas que nasceram e cresceram acorrentadas dentro de uma caverna, de costas para a entrada e sem nunca terem saído de lá. Segundo essa metáfora, elas só conseguiam ver a parede do fundo da caverna e atrás delas existia uma fogueira. E entre essa fogueira e os prisioneiros, outras pessoas passavam constantemente carregando objetos. Como estavam imóveis, as únicas coisas que os prisioneiros viam eram as sombras projetadas na parede. Por isso, eles acreditavam serem aquelas imagens a realidade, já que nunca haviam visto nada diferente daquilo, nada diferente daquelas projeções. No mito da caverna, Platão trabalha a possibilidade de um dos prisioneiros se libertar. Ele diz que existe a possibilidade de um dos prisioneiros ter fugido daquela prisão. E o filósofo, ao descrever a saída desse prisioneiro, ele escreve que no começo, caso ele fugisse da caverna, ele poderia até ficar confuso e sentir dor vendo a luz do sol a primeira vez. Mas, aos poucos, ele começaria a enxergar o mundo como ele realmente é, com cores, formas, pessoas, animais, algo muito maior do que as sombras que ele via naquele aprisionamento. Todavia, Platão ele não trabalha somente a hipótese da fuga. Ele também fala sobre a possibilidade do retorno. Como assim? Para o filósofo, meus irmãos e minhas irmãs, caso aquele ex-prisioneiro voltasse à caverna para avisar aos seus antigos companheiros sobre uma vida além daquela toca, eles não acreditariam nele. Afinal, tudo que eles conheciam eram as sombras na parede e um mundo diferente disso. O mundo que era anunciado por esse ex-prisioneiro seria considerado uma loucura. Aqueles prisioneiros, aqueles que continuavam na caverna, tratariam o liberto como um louco. Em seu livro, em seu diálogo, Platão usa esse mito para mostrar como muitas vezes nós vivemos presos a uma visão limitada da realidade e precisamos sair da caverna, ou seja, buscar o conhecimento verdadeiro e enxergar além das aparências. Inclusive, segundo Platão, o prisioneiro que sai da caverna e passa a enxergar a realidade como ela de fato é o filósofo. Para Platão, o filósofo é essa pessoa capaz de enxergar a realidade, capaz de enxergar a verdade, pois este foi iluminado pela luz do verdadeiro conhecimento. Possivelmente, enquanto eu estou contando, ou melhor, resumindo esse trecho da República de Platão, vocês estejam se perguntando por que Deus está falando sobre ele e sobre a sua alegoria. Porém, meus irmãos, eu digo que eu estou fazendo isso porque em Romanos 11, o texto que nós acabamos de ler, Paulo está tentando fazer com que nós saiamos da caverna. O apóstolo, nesse capítulo, em Romanos, capítulo 11, está agindo como filósofo, descrito por Platão, desejando que nós deixemos de olhar para as sombras e vejamos as coisas como elas de fato são. E talvez você esteja fazendo outra pergunta na sua cabeça nesse momento. Lucas, que coisas são essas que nós vemos como sombras? Porque eu me considero uma pessoa muito lúcida. Eu me considero uma pessoa que enxerga a realidade como ela de fato é. Porém, meus irmãos, em Romanos capítulo 11, Paulo ele está dissertando sobre um assunto delicado. Paulo está dissertando sobre Israel. Paulo está dissertando sobre a aliança de Deus com os israelitas. E Paulo está também dissertando sobre a salvação dos judeus e dos gentios. E nós precisamos admitir que ainda que pessoas lúcidas, ainda que pessoas sóbrias, ainda que pessoas que enxerguem a realidade como de fato é, nós precisamos admitir que como cristãos, ainda olhamos para essas temáticas, ainda olhamos para esses assuntos espinhosos de dentro de uma
caverna. Nós não interpretamos Israel, a aliança de Deus com Israel, a salvação dos judeus, a salvação dos gentios, como essas coisas de fato são, mas nós as interpretamos como nós queremos que elas sejam. Por isso, nessa noite, com a ajuda de Paulo, nós vamos olhar para estes temas de um ponto de vista bíblico e correto. Nós vamos olhar para esse tema à luz do que a palavra de Deus revela para nós. E eu espero, meu irmão e minha irmã, que vocês estejam preparados, porque, se Deus quiser, nós vamos sair da caverna, nós vamos parar de enxergar essas coisas como sombras e vamos entender aquilo que o Senhor quer de fato revelar na sua palavra. Vamos lá, vamos começar então a nossa saída da caverna, esse nosso trajeto, pelo que o apóstolo Paulo argumenta sobre Israel e a salvação dos judeus. Já vamos começar com um tema espinhoso e delicado. E notem, meus irmãos e minhas irmãs, que no início do capítulo 11, do texto que nós lemos, Paulo, ele inicia a sua argumentação com uma pergunta. Ele pergunta no verso 1, será que Deus rejeitou o seu povo? Paulo, na continuidade da sua argumentação, a si mesmo responde com uma grande negativa. Ou seja, segundo o apóstolo Paulo, Deus não rejeitou Israel. Aparentemente, eu tenho certeza que muitos crentes, muitos cristãos do nosso mundo, do nosso país, gostariam que o argumento paulino terminasse aí. Eles gostariam que Deus tivesse estabelecido uma aliança com Israel e não tivesse abandonado Israel e ponto final. Não à toa, hoje nós vemos em muitas das nossas igrejas quase que uma idolatria a Israel atualmente. Todavia, meus irmãos, quando nós continuamos a refletir sobre o texto bíblico, Paulo, ele continua a argumentar. E ele defende que Deus não abandonou Israel, mas ele dá um motivo para isso. Segundo o apóstolo Paulo, no texto de Romanos, capítulo 11, Deus não abandonou Israel, porque há dentro de Israel uma verdadeira Israel sendo salva. Sei que parece confuso, mas eu vou explicar. Ou melhor, o apóstolo Paulo vai explicar para nós. Percebam que na continuidade do texto, Paulo ele usa a história de Elias para fundamentar o seu argumento. E se vocês se lembram, Elias foi profeta durante o reinado de Acabe. E nesse período, todo o povo de Israel sucumbiu à idolatria. E Elias, como o próprio Paulo vai dizer, se sentiu sozinho, enquanto ele era perseguido por Jezabel e se escondia no monte Horebe. Se você abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, você vai poder ler essa história e entender um pouco daquilo que Elias sentia, do sentimento de solidão, enquanto ele exercia o seu ofício profético. Porém, também, ainda no capítulo 19 de 1 Reis, nós vamos observar, meus irmãos, que em dado momento da narrativa, Deus mostra ao profeta que ele não estava sozinho. Muito pelo contrário. Ainda restava em Israel 7.000 homens que não tinham se rendido a Baal. Ou seja, ainda restavam em Israel 7.000 homens, 7.000 pessoas que não haviam sucumbido à idolatria. Desse modo, quando Paulo diz que Deus não abandonou o seu povo, ele se refere àqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. Afinal, estes, meus irmãos e minhas irmãs, que são o verdadeiro Israel de Deus. N.T. Wright, ele faz um comentário sobre esse texto bíblico que eu considero muito pertinente à nossa discussão. Observe aqui à frente o que esse teólogo diz. Seja eliminada qualquer possibilidade de se pensar que Israel poderia encontrar um caminho para a salvação de uma forma que não seja a fé. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Paulo está dizendo para nós no capítulo 11 e que está colocando de maneira clara para nós é que Israel, nos dias de hoje, já naqueles dias, mas principalmente nos dias de hoje, não possui ligações mágicas com Deus. Ele está dizendo para nós que
Israel não é o relógio do fim do mundo. Israel não é o povo santo que permanece presente no mundo nos nossos dias. Não significa também que o conflito que tem acontecido em Gaza seja a luta de Deus contra o diabo, seja a luta do bem contra o mal. Pelo contrário, eu tenho certeza que se nós olharmos e analisarmos de um ponto de vista bíblico, eu tenho certeza de que Deus não é a favor que crianças morram de fome e escolas e hospitais sejam bombardeados e pessoas morram em um conflito sangrento e violento. Eu tenho certeza absoluta que Deus não faz parte disso. Não à toa, Paulo ele vai continuar no capítulo 11 e vai reforçar que a salvação é fruto da graça de Deus, uma vez que não há mérito humano. Se Israel fosse salvo unicamente por ser Israel, não haveria contradição na eleição? Não seria mérito dos judeus serem judeus? Nós não estaríamos ligando a salvação a um ato meritório de nascer pertencente a um povo? Só que essa afirmação que eu acabo de fazer faz brotar um problema. Que problema é esse? Nós precisamos lidar com os versículos 26 e 27. Porque nesses versículos, você vai observar que Paulo usa os profetas Isaías e Jeremias para afirmar que todo o Israel será salvo. E talvez você me questione mais uma vez, Lucas, se você está dizendo para mim que Israel hoje não possui ligações com Deus, se você está dizendo para mim que Israel hoje não tem nenhuma ligação por Deus por ser Israel, como que a gente lida com essa afirmação paulina de que todo Israel será salvo e onde ele usa os profetas Isaías e Jeremias? Mais uma vez, meus irmãos, para não ser dito que é uma opinião minha, eu cito N.T. Wright. Olha o que ele diz sobre essa temática, sobre essa discussão e sobre esses dois versículos. A frase, todo Israel será salvo, era como um slogan comum em parte do pensamento judaico. Paulo toma aqui e amplia seu escopo. Todo Israel, isso quer dizer toda a família de Abraão. E isso inclui os crentes gentios, tanto quanto os crentes judeus. Eu te convido a recordar de Gênesis capítulo 12, verso 3, em que o Senhor diz a Abraão as seguintes palavras: em você serão benditas todas as famílias da terra. E não somente as famílias israelitas, não somente as famílias judaicas, mas as famílias, todas as famílias da terra, todas essas que permanecerem fiéis à minha aliança. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós concluímos nessa primeira parte do nosso sermão, nessa primeira parte do capítulo 11 de Romanos, é que Deus ele não é geográfico. Deus ele não é posse de nenhum país, Deus não é posse de nenhum povo. É atribuída uma frase muito conhecida no nosso país, é atribuída essa frase a Oswald de Andrade, onde diz que Deus é brasileiro. Tenho certeza que você já ouviu essa música, inclusive tem um rock nacional muito famoso. No entanto, ele não é, meus irmãos. Deus não é brasileiro, Deus não é americano, Deus não é japonês, Deus não é israelense, Deus não é palestino, Deus não é judeu. O povo de Deus, o Israel de Deus, dentro de uma perspectiva bíblica, é todo aquele e aquela que confessá-lo com a boca e crer com o coração. Romanos capítulo 10, verso 9. Meus irmãos, está na hora de pararmos de olhar para Israel, de olharmos para os judeus, de olharmos para o judaísmo nas sombras da caverna. À luz da Bíblia, nós devemos encará-los como realmente são, carentes, assim como eu e você, da graça divina. Eles não são um povo mais especial, nós não somos um povo mais especial. Como nós cantamos aqui, a bondade, a misericórdia, a graça, tudo isso reside no Senhor. Os eleitos são os que foram salvos por Cristo, e não quem nasceu em certa região do mundo, e não quem nasceu em certo local do nosso planeta. A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, não defende isso.
É por isso que nós podemos dizer com tranquilidade que há povo de Deus em toda a terra, em todos os cantos do nosso planeta. Porque ele não está limitado pela geografia, ele não está limitado pela nacionalidade, ele não está limitado pela língua, ele não está limitado pela história. Repito, Israel, o judaísmo e os judeus, de um ponto de vista bíblico, não são um povo mais especial. O Senhor mantém a sua aliança com aqueles e aquelas que são fiéis a Ele. Contudo, continuando, eu quero fazer um destaque, ou melhor, eu quero fazer um alerta. Eu quero fazer o alerta de que a nossa saída da caverna, dentro disso tudo que nós temos conversado, ela precisa ser cuidadosa, meus irmãos. Nós precisamos lembrar que Platão reforçou a necessidade de adaptação à luz do sol. E, apesar de simples, este é um aviso importantíssimo, visto que muitos tentam caminhar com a visão ainda embaçada. E quando a gente está com a visão embaçada, a gente acaba tropeçando e caindo. E dentro do tema que nós estamos conversando, dentro da perspectiva bíblica que nós temos trabalhado, o nosso caminhar com a vista embaçada é cair no equívoco de achar que todos são parte do povo de Deus. Paulo, do verso 16 ao verso 24, ele faz um alerta aos gentios que foram enxertados na aliança. É essa palavra, esse termo que ele usa. Ele diz o seguinte, no verso 22, permaneçam na bondade do Senhor. O apóstolo, meus irmãos e minhas irmãs, faz essa advertência para que os crentes de Roma e nós hoje, de igual modo, entendêssemos que há um critério de pertença ao seu Israel. Há um critério de pertença ao povo de Deus. E que critério é esse? A fé. Conforme está registrado, por exemplo, em Hebreus 11, 6, um texto que é muito conhecido por nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Dessa maneira, a gente foge do extremo oposto da nossa argumentação, que é acharmos que o capítulo 11 de Romanos é o respaldo para o universalismo, que é a crença de que todos serão salvos pelo Senhor. Pelo contrário, nós lemos no texto bíblico que Paulo faz questão de salientar que devemos considerar não somente a bondade de Deus, mas nós devemos considerar também a sua severidade. E severidade para com os que caíram. Isso é, nós não podemos ignorar que aqueles que rejeitam ao Senhor também serão rejeitados por Ele. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não é porque não existe um povo especial que tem exclusividade com Deus, que todos os demais passam a ser povo do Senhor. Nós não podemos generalizar. E aqui eu já adianto, meus irmãos, que as minhas próximas palavras, elas vão parecer insensíveis. E se parecerem, eu peço desculpas. Mas eu entendo e compreendo que elas são necessárias. Do ponto de vista bíblico, uma pessoa que não possui comunhão com Deus por intermédio de Jesus Cristo não é parte do seu povo. Essa pessoa, ela pode ser simpática, essa pessoa ela pode ser amável, essa pessoa ela pode ser agradável, essa pessoa pode ser honesta, essa pessoa pode ser correta, essa pessoa pode ser gente fina, pode ser uma ótima pessoa para se conviver num churrasco, para jogar um futebol, para se ter dentro de casa, para conviver. Essa pessoa pode ser 10, mas se não tiver fé em Cristo, meus irmãos, não há salvação. Se não tiver fé no Senhor, se não tiver comunhão com Deus, não há salvação. Isso significa que a necessidade de evangelização é urgente. Precisamos falar aos que estão à nossa volta sobre a misericórdia de Deus, que é o que Paulo faz em Romanos capítulo 11, no verso 32. Eu tenho certeza, enquanto falava sobre essa pessoa, gente fina, que não tem comunhão com Deus, muitos nomes devem ter saltado na cabeça de vocês. E essas pessoas precisam, irmãos, ouvir falar de Deus, precisam ouvir falar de Jesus, porque se elas não tiverem fé em Cristo, não há salvação. Nós não podemos nos enganar.
Eu sei que, devido às mudanças sociais, políticas e ideológicas, infelizmente, nós temos esquecido que o Evangelho é, antes de tudo, poder de Deus para a salvação, irmãos. Obviamente, a palavra de Deus, rica como é, oferece respostas para muitas áreas da existência. E há aplicabilidade dessas verdades em todas elas. Por exemplo, se você olhar para a Bíblia querendo ser uma pessoa melhor, tentando ser mais hospitaleira, você vai encontrar. Se você quiser olhar para a Bíblia para organizar melhor as suas finanças, você vai encontrar verdades ali que vão te ajudar. Se você quiser olhar para a Bíblia e melhorar o seu relacionamento interpessoal, você vai encontrar ali conselhos. Se você quiser olhar para a Bíblia e encontrar verdades para aplicar no seu casamento, você vai encontrar ali também. A Bíblia, a palavra de Deus é muito rica. Todavia, a principal mensagem das Escrituras, meus irmãos e minhas irmãs, não é para que a gente melhore como ser humano, não é para que a gente melhore no nosso trabalho, não é para que a gente melhore nos nossos relacionamentos, não é para que a gente melhore nas nossas finanças, não é para que a gente melhore nas nossas emoções. A mensagem principal das Escrituras é: arrependam-se e creiam no Evangelho. E essas são as palavras de Cristo que se encontram em Marcos capítulo 1, verso 15. Porque só assim, meus irmãos, só dessa maneira, com arrependimento e crença, ou arrependimento e fé, nós seremos povo de Deus. Nós não podemos romantizar o Evangelho. Paulo não fez isso, irmãos, e nós não podemos fazer também. A verdade é que todo ser humano que for incrédulo, que não crer em Cristo, não será poupado pelo Senhor. Não será considerado como povo de Deus. Não será considerado como um eleito. Ele pode ter nascido em Israel, ele pode ter nascido no Brasil, ele pode ter nascido nos Estados Unidos, ele pode ter nascido na Palestina, ele pode ter nascido em qualquer lugar do globo. Se ele não tiver fé em Cristo, ele não encontrará salvação. Porque nós cremos que somente em Jesus nós somos considerados povo de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro ouvir, eu sei que muitos nomes brotam na nossa cabeça nesse momento, mas a verdade é essa. O que a Bíblia apresenta para nós é isso. Para finalizar e tentar aliviar um pouco o clima, eu gostaria de destacar as palavras de Paulo no encerramento do capítulo. O apóstolo, se baseando também dos profetas do Antigo Testamento, tendo ele como base, Jeremias e Isaías, escreve belíssimos versos em louvor e exaltação a Deus. E por que eu decidi finalizar dessa forma? Pegar uma porção das Escrituras, uma porção do capítulo e usar como encerramento. Porque esses versículos, irmãos, evidenciam o propósito de tudo que foi argumentado nesse sermão. O Catecismo Maior de Westminster, um dos principais documentos do cristianismo reformado, inclusive mencionado pela Noemi na aula de hoje, no Centro de Estudos John Knox, já fazendo um merchan para você estudar conosco, afirma que o fim principal do homem, você pode observar ali, que o fim principal do homem é glorificar a Deus. É isso que um dos principais documentos da nossa igreja define o propósito de vida do ser humano. Portanto, meus irmãos, a salvação, a fé, a eleição, o povo de Deus, tudo que nós trabalhamos aqui nesse sermão, tudo que nós refletimos no capítulo 11 de Romanos, existe para glorificar o Senhor. Paulo fez um alerta aos gentios: não se vangloriem, não achem que há mérito em vocês. Nós, ouvindo essa palavra hoje, também não podemos achar que existe mérito em nós. Não podemos achar que nós somos melhores que os outros. Olha, eu creio no Senhor, logo sou melhor do que aquele que não crê. Olha, eu faço parte do povo de Deus, logo eu sou melhor do que aquele que não faz parte. Muito pelo contrário, meus irmãos e minhas irmãs. Se nós estamos aqui, se nós somos igreja do Senhor, e se nós entendemos e compreendemos à luz da palavra dele que nós somos povo dele,
nós temos a convicção que assim o somos para glorificá-lo e para engrandecê-lo. Então, eu digo, já encerrando, que a nossa saída da caverna e o nosso correto entendimento de Romanos capítulo 11 tem que ser para declarar e para afirmar, assim como Paulo afirmou, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o povo de Deus existe para glorificar o Senhor. O povo de Deus existe para viver para o Senhor, por meio do Senhor. Esse é o nosso propósito. Tudo que foi falado aqui não foi para a exaltação humana, pelo contrário, foi para a exaltação divina. Se nós somos povo, é porque Ele nos resgatou, é porque Ele nos enxertou, é porque Ele nos recebeu na aliança. E o mínimo que nós temos que fazer é compartilhar isso com as outras pessoas. Que nessa noite, você entendendo melhor a relação de Deus com Israel e a relação de Deus com o seu povo, possa falar da misericórdia dele para as demais pessoas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por falar aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, por trazer o correto entendimento de temas tão difíceis à luz do Evangelho, Senhor. Senhor, que possamos agradecer pelo Senhor ter nos incluído na Tua aliança. Que possamos, ó Pai, agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Senhor nos sustentar, ó Pai. Deus, que possamos tratar a evangelização, tratar o anúncio do Teu reino como importante, porque tem pessoas à nossa volta perecendo, tem pessoas à nossa volta, ó Pai, que estão sendo condenadas. Que possamos falar do Teu amor, que possamos falar da Tua misericórdia e que possamos, ó Pai, sair da caverna e entender as coisas como de fato são, à luz da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.